TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, uma afetuosa saudação a todos vocês, mais uma vez aqui pela TV Imaculada, programa Respostas, uma saudação cheia de carinho nesse momento, nesse final de semana, que todos nós nos sintamos amados, amadas por Deus, fazendo sempre esta experiência que o programa Respostas tenta trazer para nós, a experiência de buscar o sentido, o significado de tudo aquilo que nós fazemos, das nossas ações, de modo que essas mesmas ações possam corresponder àquilo que são os nossos valores, que são a nossa fé. O programa Respostas está aqui pela TV Imaculada já há um bom tempo, exatamente para ajudar você no caminho que você faz, no caminho do discernimento, porque o cristão, a pessoa que está nesse mundo, está procurando constantemente discernir os sinais da vontade de Deus, separar também, na medida do possível, aquilo que a gente entende como algo que na nossa vida não corresponde a essa vontade de Deus, que não traz sentido, que não traz alegria, que não traz realização para as pessoas que estão ao nosso lado. Porque é verdade, somos todos instrumentos de Deus também para aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E como vocês sabem, vocês que já acompanham o programa Resposta já há um bom tempo, nós temos uma primeira parte desse programa, o primeiro bloco, assim chamado, onde nós nos dedicamos a uma reflexão sobre um tema que é tirado exatamente de um texto, de um documento que a Igreja refletiu, fruto de uma reflexão da Igreja no Concílio Vaticano II. É o momento onde se reuniram todos os bispos do mundo inteiro para juntos refletirem sobre o caminho da Igreja nesse momento histórico. Estávamos ali às portas já da entrada, do início do novo milênio. O concílio foi realizado de 1963 a 1965. Então, nesse sentido, esse percurso da Igreja que para refletir sobre si mesma, sobre a sua missão, é muito importante como texto para nos ajudar a entender o que é que a nossa fé tem a dizer sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida. E exatamente no capítulo 3º, que nós vamos passar agora, que é um dos documentos, porque o Concílio Vaticano II promulgou vários, num desses documentos, que é a Gaudium et Spes, nós passamos agora para o capítulo 3º. E o título, o grande título deste terceiro capítulo é A Atividade Humana no Mundo. E como subtítulo, que é a leitura daquilo que nós vamos tratar como tema específico desse programa, é o problema do sentido da atividade humana. Por que é colocado como problema? Existe um sentido em todas as nossas ações? Se o cristão sabe que é apenas um peregrino neste mundo, que nós caminhamos para o céu, onde é a nossa morada definitiva, esse objetivo final, que é um final escatológico, traz sentido para aquilo que nós fazemos no cotidiano das nossas vidas? Qual é o lugar da atividade humana para a fé? Exatamente. Vamos agora então disponibilizar agora a leitura, o texto, e que nós vamos acompanhar nesse momento e eu já volto para a reflexão. Capítulo 3. A atividade humana no mundo. Problema do sentido da atividade humana. Sempre o homem procurou com o seu trabalho e engenho desenvolver mais a própria vida. E hoje, porém, sobretudo, graças à ciência e à técnica, estendeu o seu domínio à natureza inteira. Continuamente aumenta, e a família humana, sobretudo, devido ao aumento de múltiplos meios de comunicação entre as nações, vai se descobrindo e organizando progressivamente como uma só comunidade espalhada pelo mundo inteiro. Acontece assim
que muitos bens que o homem noutro tempo esperava sobretudo das forças superiores, os alcança hoje por seus próprios meios. Muitas são as questões que se levantam entre os homens perante este imenso empreendimento que já atingiu o inteiro gênero humano. Qual o sentido e valor desta atividade? Como se devem usar estes bens? Para que fim tendem os esforços dos indivíduos e das sociedades? Guarda do depósito da palavra divina, onde se vão buscar os princípios da ordem religiosa e moral, a Igreja, embora nem sempre tenha uma resposta já pronta para cada uma destas perguntas, deseja, no entanto, juntar à luz da revelação a competência de todos os homens, para que assim receba luz o caminho recentemente empreendido pela humanidade. Gaudium et Spes. É importante a gente ter contato com um texto desse que nos traz, mais do que respostas, é um texto introdutório do tema do sentido da atividade humana no mundo de hoje, traz perguntas, muitas perguntas no texto de hoje. De qualquer forma, o Concílio Vaticano II, eu falava para vocês que é o momento em que a Igreja se dá conta de que nós estamos diante de uma nova realidade. Nós não estamos aqui dizendo que essa realidade é melhor, que essa realidade é pior. De qualquer forma, as mudanças se fizeram notar. E dois aspectos que são importantes nós observarmos, né? Essas grandes mudanças que aconteceram no mundo contemporâneo, uma delas é graças à ciência e à técnica. Veja que se alargou o poder, o domínio do ser humano sobre a natureza, né? E veja que aos poucos esse domínio ele foi se alastrando cada vez mais. Também nós temos uma outra grande revolução que acompanhou esse nosso tempo, que é a revolução dos meios de comunicação entre as nações. De modo que vai se criando, já de maneira bastante explícita, a ideia de um mundo, de uma aldeia global. Foi por isso que nós começamos a falar, inclusive, de globalização, porque os meios de comunicação trouxeram para o mundo de hoje mudanças das quais nós estamos ainda sentindo, né? Já vista hoje as redes sociais, esta rapidez com que nós podemos nos comunicar. Então, tudo isso trouxe uma grande mudança para o contexto da família humana, né? E exatamente esse conceito de família humana, de fraternidade universal, aparece muito mais explícito, ou o termo aldeia global, falando da humanidade. Essa concepção de unidade do gênero humano, de família, é algo que não é ruim em si mesmo, mas é também fruto exatamente desta nova organização social, haja vista, como eu dizia, causada pelos grandes desenvolvimentos da técnica, da ciência e também dos meios de comunicação. Então, a partir de então, essas mudanças nos trazem, né, que se no outro momento o homem esperava da natureza, esperava de outros fatores algo para as mudanças, né? Hoje o ser humano percebe que o seu domínio sobre a natureza é muito maior. Então, existe por seus próprios meios, por meio da técnica, da ciência, desta evolução, que o ser humano consegue entender muito mais e realizar, alargar o seu domínio sobre as coisas. Agora, muitas questões vão surgindo para nós hoje, diante deste grande acontecimento que atingiu, digamos, o inteiro gênero humano. Por quê? Porque estamos falando de uma mudança global. De certa forma, são mudanças que trazem consequências para o mundo todo. E a pergunta central da reflexão do texto da Gaudium et Spes de hoje é: qual o sentido e o valor desta atividade? Eu estou falando aqui daquelas atividades do empreendimento do ser humano em relação ao domínio da técnica, da ciência, dos meios de comunicação. E mais ainda, a Igreja pergunta como se devem usar estes meios. É preciso ter uma ética? E aí, na parte final, nós vamos perceber que, ao falar que a Igreja é guarda do depósito da palavra divina, vai dizer que neste depósito
a humanidade, os cristãos vão buscar os princípios da ordem religiosa e moral. Para quê? Para encontrar luz, né? Exatamente, juntar a luz da revelação à competência, o desenvolvimento da ciência e da técnica. Vejam, não é uma igreja disposta aqui já a acusar o tempo inteiro, a demonizar a modernidade. É uma igreja capaz de dizer sim, olha, este aspecto não dá. Isso aqui vai destruir o ser humano. Isso aqui fere a dignidade humana. Isso aqui se contrapõe ao evangelho. Mas não é mais uma igreja que está disposta a ficar soltando anátemas, né? Que seja anátema, que seja excluído. Acabou esse tempo. Eu sei que tem gente que é saudosista e gosta, né? Mas acabou. É uma igreja que sabe entender que desses esforços humanos, eles, em um certo sentido, dão continuidade à obra de Deus Criador. E vejam, a inteligência humana mostra-nos hoje uma capacidade enorme, inclusive, vamos falar só de um aspecto, a medicina. Gente do céu, como a medicina se desenvolveu, como a medicina atingiu assim patamares extraordinários, né? Os transplantes, tantas pessoas que hoje estão vivas graças à mediação da técnica, da ciência aplicada ao campo da medicina, da biologia, as biotecnologias que hoje têm um campo enorme de avanço. Então, a igreja começa dizendo, como é que a gente pode juntar a luz da revelação, que é onde o cristão busca os princípios que norteiam a moral, a ética, né? Também para juntar a competência de todos os homens, né? Para que assim receba luz o caminho recentemente empreendido pela humanidade. Então veja que a igreja entende que o concílio está sendo realizado num momento peculiar da história da humanidade. Sente que é hora que o Espírito sopra este concílio, que ele não é por acaso, ele é obra do Espírito. Por quê? Porque o Espírito fala à igreja, mas não fala à igreja de 500, de 600, de 800 anos atrás. Está falando para a igreja que está fazendo o seu caminho de peregrinação hoje. Então este empreendimento, que é esse caminho que a humanidade acolheu, que a comunidade empreendeu nos últimos séculos, nos últimos tempos, a igreja está dizendo que nós precisamos olhar para o depósito da revelação. Não virar as costas. Por quê? Porque, por um lado, gente, os desenvolvimentos da ciência é um aspecto positivo, mas não tem nada que o homem coloque a mão que a maldade não possa dominar. Então, o bendito joio e o trigo, né? Também dentro do universo da ciência, a grande, né? O primado da economia, e daí a centralidade da pessoa humana, a dignidade, tudo isso são coisas que a gente precisa perceber, que nós precisamos de uma ética, que a ciência precisa de uma ética, de uma moral. E no nosso caso, nós cristãos acreditamos e nós colhemos, nós buscamos esta ética, que são princípios norteadores, né, da moral, da ética, para o desenvolvimento da ciência, exatamente a revelação. Então a igreja está dizendo, vamos unir. A ciência não precisa ser atacada, a ciência não precisa ser demonizada, ela tem seu caminho próprio, ela tem seu objeto próprio, ela tem seus meios e metodologias específicas, mas vamos unir a todo esse caminho de desenvolvimento científico a luz que provém da revelação divina. Por quê? Porque nós precisamos sempre. O ser humano pode usar seus instrumentos para fazer o bem, mas infelizmente a possibilidade do mal está sempre às portas. Haja vista que nós construímos com esse conhecimento científico, gente, fizemos coisas maravilhosas, mas não vamos esquecer que nós construímos uma bomba atômica. Não podemos esquecer isso. Infelizmente, o ser humano, ele sabe ser muito bom, mas quando ele quer também, infelizmente, esses conhecimentos tornam muito perigosos, porque o grau de letalidade, de potencialidade, inclusive, que a humanidade alcançou, hoje sendo capaz que com um botão é possível destruir boa parte da humanidade. Então a gente sabe que esse potencial, ele pode ser utilizado para o bem, mas como pode ser utilizado para o mal. Vejam essa guerra que nós estamos acompanhando, né? Que tristeza. Armas profundamente sofisticadas, né? Armas de matar. E aí a gente se pergunta, cadê o desenvolvimento? Saímos mesmo das cavernas? O ser humano consegue realmente vencer essa maldade, esse egoísmo, essa tentativa de querer só para si?
a guerra mostra-nos que de fato nós temos que começar sempre do zero. Acaba sendo uma frustração para a humanidade inteira, né? Você vê que ainda hoje, com tanto avanço, a gente continua recorrendo a um meio que é assumir e decretar a falência, né? A guerra é sempre sinal de uma falência em si mesmo. Então chegamos ao final dessa reflexão, agora desse primeiro bloco, nós vamos para o intervalo. Você pode estar mandando sua pergunta para a gente aí, tá? Porque nós já vamos voltar no segundo bloco exatamente respondendo as questões que vocês nos mandam. Ok? Vamos para o intervalo e já voltamos. Respostas para o nosso segundo bloco e nós vamos começar exatamente agora respondendo as perguntas que vocês nos enviam e a gente quer disponibilizar para vocês que ainda querem fazer perguntas, o número do WhatsApp aqui do programa 993470532, 993470532. E vamos fazer agora nesse momento a buscar as respostas a essas perguntas que nós pensamos sejam muito pertinentes porque se tratam de perguntas relacionadas à questão da própria Páscoa, à questão das grandes celebrações, dos grandes ritos que os cristãos estão para celebrar. De modo especial falo aqui dos cristãos católicos que estão para celebrar nesse momento, não só os católicos, né? Mas algumas perguntas dizem respeito um pouco de modo mais específico a este grupo. E é importante a gente se preparar bem, porque é preciso dar o significado que as coisas têm, não o significado que a gente quer inventar, né? Por isso que o sentido destas celebrações são celebrações profundamente importantes para nós cristãos. E exatamente a importância dessas celebrações se baseiam no evento salvífico que elas celebram. O que nós estamos comemorando, rememorando, atualizando, são eventos fundamentais da nossa salvação. Nós, neste período da Páscoa, grandes eventos que marcam para sempre a história da humanidade, a inversão daquilo que tinha se iniciado com Adão. Então tem a inversão de tudo isso agora com Cristo morto e ressuscitado. E de fato vamos fazer o caminho com Cristo. Final da Quaresma, nós vamos para a famosa Semana Santa, que por sinal começa já exatamente, se inaugura com o Domingo de Ramos. Nós temos agora o Domingo de Ramos, que vai abrir também a Semana Santa, ou como chamavam os cristãos primitivos de a Grande Semana, né? A Grande Semana. Perguntas pertinentes, vamos começar com a pergunta do Pedro, Jardim Paulista. O Pedro pergunta: qual o significado de fazer jejum na Sexta-feira Santa? Por que os cristãos fazem esta prática? Primeira coisa, quando nós falamos da Quaresma, a Igreja estabelece como característica própria desse tempo as diversas penitências que nos são assim apresentadas como caminhos ou chamadas práticas quaresmais, todas elas pautadas também na Sagrada Escritura. E essas práticas nos ajudam a quê? Tem a finalidade de nos ajudar a nos preparar para a Páscoa. Páscoa é passagem das trevas para a luz. Haja vista que a celebração da Vigília Pascal começa com a celebração da luz, a celebração do fogo propriamente dita. Nós temos a bênção do fogo novo. E as nossas liturgias começam na Vigília Pascal na escuridão, nas sombras. As igrejas estão com as luzes apagadas, exatamente para simbolizar para nós que nós estamos diante de um evento que muda aquilo que reinava, que pairava sobre a humanidade. Quais eram as trevas que pairavam sobre a humanidade? Todas elas são frutos do poder que se desencadeou quando se instaurou o desequilíbrio do pecado na história humana. E as consequências são trágicas, todas elas. Haja vista que logo que Adão e Eva saem do paraíso, nós já temos o primeiro fratricídio, né? A história de irmãos não começa bem na Bíblia. Caim, Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão Abel?
Sou por acaso eu guarda do meu irmão? Então veja o fratricídio, depois guerras, tantas injustiças, tantos problemas que vão desencadear, por exemplo, o episódio onde se chega a Noé, né? O dilúvio. Por que Deus manda o dilúvio? Exatamente porque não demorou muito tempo e a humanidade toda estava corrompida, né, pelas consequências desse pecado. Então, exatamente, a pior das consequências do pecado, segundo a tradicional tradição bíblica, é a morte. Então, nós temos aqui uma luta entre o bem e o mal, no caso travado pelo Filho de Deus, por Cristo, né? E nós celebramos aquilo que nós já conquistamos, que é a vitória. Sabemos que Cristo não sucumbiu, não ficou preso ao poder da morte, né? Cristo ressuscitou e essa é a grande celebração que nós vamos realizar. Então, nesse sentido que a Quaresma, se ela é toda voltada para a Páscoa, é aqui que a gente entende o lugar do jejum, que é uma das práticas, são 3, né? Do ponto de vista bíblico, as clássicas, né? O jejum, a esmola e a oração. Haja vista que todas essas dimensões que nós precisamos reconstruir, que precisamos passar de um estágio negativo para um positivo, né? Retratam as grandes relações que são importantes para a gente mudar de vida. Primeiro, a relação com o próprio Deus, né? A relação da nossa fé. Por isso que na Quaresma a gente é convidado a intensificar a vida de oração, a vida de comunhão com Deus. Não se muda senão pela graça de Deus. O coração não se transforma senão por causa da ação de Deus e do Espírito que renova todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Quem é o sujeito dessa frase? Eis que faço. Quem faz? É Deus. E aí, o que fazem essas penitências? Elas predispõem, elas preparam, elas nos amolecem, né? Porque não é para amolecer Deus. Então eu dizia que uma das práticas é a oração. Então na Quaresma precisamos intensificar nossos momentos de oração. Está praticamente aí na reta final, mas é um propósito que a gente se colocou lá. Depois, passando rapidamente sobre uma outra prática indicada na Quaresma, a prática da esmola, que trata de uma dimensão que a campanha da fraternidade nos traz. Nossa fé não é vivida só eu e Deus. Eu tenho uma comunhão dos santos, nós temos uma comunidade, nós temos a dimensão da fraternidade, a dimensão do outro, do irmão, do próximo. Então, o que a esmola nos faz? Nos faz sair de nós mesmos. Eu faço uma doação, né? Eu me dou naquilo que eu entrego. Primeiro, porque o meu irmão ele tem a mesma dignidade que eu. Segundo, porque minha fé, quando eu faço, né? Quando eu concretizo a minha fé com uma ação de ajudar o irmão, eu estou exercendo demonstrando que eu estou colaborando com a ação da graça na minha vida. É fruto, né? A árvore boa dá frutos bons, você não vai esperar frutos ruins de uma árvore boa. Então, essas boas obras, fruto dessa correspondência a essa ação da graça em nossa vida. Então, a esmola é isso, olhar para o outro. Tem o outro, não tem só eu. Essa ganância, né? Ganância, para mim. Não, para, tem o outro aí, tem outra pessoa, tem gente, tem outras pessoas no mundo. Né? O egoísmo, a avareza, né? Nossa, que sociedade avarenta que nós temos, né? Mas não pode falar não, que daí você já sabe os títulos que a gente recebe, né? Mas a avareza é um pecado também. Enfim, tudo isso. O que é a avareza? É a pessoa que não sabe pensar no outro. É o pecado do rico que desprezou Lázaro, né? Lázaro ali jazia à porta. Então, a esmola. Agora, a pergunta do Pedro trata do jejum. É uma destas 3 práticas. E o que a igreja obriga, digamos assim, é obrigatório durante a Quaresma, do jejum? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Por sinal, está chegando, semana que vem. Por favor, católicos, né? De modo especial os católicos relaxados, né? Não se esqueçam, sexta-feira santa é um outro dia de jejum obrigatório, né?
Sexta-feira Santa, está chegando aí. Então o que acontece? Nesses 2 dias é o que a gente chama de prescrição, que vem da Mãe Igreja. Agora, muita gente faz isso toda Sexta-feira Santa. Desculpem, todas as sextas-feiras da Quaresma. Bonito, gesto bonito, pelo amor de Deus, né? Agora, por que os cristãos fazem jejum? O jejum é um ato de penitência. O jejum, na Bíblia, é um ato de reconhecimento da própria fragilidade, é um ato de humildade. Por quê? Porque eu estou privando-me de um bem necessário, né? Dizendo para mim mesmo que eu não sou o centro do mundo. Veja que o jejum é uma escola. O jejum é uma escola, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente poderia contrapor, eu falei de avareza, falar também da gula, né? A gula, aquela, né? Uma coisa, hoje tem muita gente que sofre de... Eu não digo que é gula porque é fruto da ansiedade, né? A ansiedade vai comer. Então a gente precisa perceber que esse jejum, eu não estou falando do jejum terapêutico aqui, se quiser fazer, faça, mas o sentido do jejum cristão, que é o que nós estamos querendo colocar aqui, ele tem um significado espiritual muito importante. Lembremos, Jesus, quando vai para o deserto, jejua. E é interessante que tem um determinado momento que o grupo o Jesus e seus discípulos recebem uma crítica dos fariseus, dizendo: olha, os discípulos de João Batista, eles jejuavam, por que os seus discípulos não jejuam? É interessante a resposta de Jesus, né? O noivo está presente. Não tem sentido os amigos do noivo jejuarem enquanto ele está presente, mas quando ele se ausentar, né? Então veja, o jejum também é sinal da ausência de tudo aquilo que a gente acha, né, que é essencial na nossa vida. E aí a gente percebe que nós focamos. O jejum ele nos traz a fome, e aí a gente precisa despertar. O que é a fome? Do que eu tenho fome? E aí a gente também se coloca outra dimensão que dá para pensar no jejum, a dimensão da solidariedade, né? Tem gente que é o jejum obrigatório, né? Tem gente que tem fome mesmo, não tem o que comer. Jejum é diferente, né? De passar fome mesmo. Então, o que a gente percebe? Que essa prática é uma prática recomendada há séculos pela igreja, o jejum. Inclusive Jesus fala que o jejum, quando se trata de um demônio, de um diabo que é forte demais, né, que é uma situação mais complicada, Jesus diz que a oração tem que se associar ao jejum. Exatamente para falar que o jejum enfraquece o corpo, mas fortalece o espírito. Interessante isso, né? Então essa dimensão que é importante. Uma outra coisa que seja dita, o jejum, como o domingo é o dia da presença do noivo, os cristãos jamais jejuaram, por exemplo, no domingo, os cristãos católicos, né? Não pode ter um jejum de domingo, por quê? Por causa dessa passagem bíblica, o noivo está presente. É o dia do Senhor, é o dia de Jesus ressuscitado. Então, Jesus chega na comunidade, ninguém vai jejuar, nós vamos fazer festa. Nós vamos fazer festa, né? Então, mesmo na Quaresma, o domingo mantém suas características pascais. É o domingo da ressurreição, é o dia do Senhor. Algo que, infelizmente, a gente está perdendo bastante, mas a gente precisa recuperar isso, né? Então, o significado é um significado penitencial, é um significado de predisposição do próprio eu para o olhar para o outro, para tirar o ego do trono, né? O jejum também é isso. Eu tiro do trono o ego, o egocentrismo, né? Exatamente para potencializar em mim toda aquela predisposição para a ação de Deus, para a ação da graça em nossos corações. Então, por isso que na Sexta-feira Santa, de modo especial, nós nos unimos. É o dia de penitência por excelência, porque o grande penitente que nos salvou pelo seu gesto, pela sua entrega, né, é o próprio Cristo. Então, é um dia de jejum como solidariedade também a Cristo, como união ao mistério de Cristo, que não só entrega, né, seu corpo, como doa sua vida. E é interessante então a gente perceber que da parte, se nós pudéssemos falar assim,
da parte de Cristo é o dia da penitência máxima, que a penitência aqui de Cristo é exatamente ser dom total, entrega total. Se o jejum lembra que a gente não pode pensar só em nós mesmos, só nos nossos desejos, só em satisfazer o que nós queremos, Cristo, ninguém mais do que ninguém, na Sexta-feira Santa vai nos dizer, vai nos convidar a fazer a viagem para fora de si, porque é na Sexta-feira Santa que ele se faz dom total, que ele se faz dom total de si mesmo. Então, a Sexta-feira Santa é um dia penitencial por excelência, exatamente porque nesta ocasião nós vamos nos unir à dor de Cristo, ao sacrifício de Cristo e exatamente fazer desse sacrifício fonte de vida. E ele se torna fonte de vida exatamente porque é dom, porque Jesus faz da sua morte um grande dom. Nega tudo a si mesmo, entrega tudo, até a própria vida. E no final é isso que ele faz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não segura absolutamente nada para si. Então, por isso que o cristão jejua na Sexta-feira Santa. Olhando para o exemplo de Cristo, nós somos chamados, convidados a fazer o mesmo pelo mundo, pelos outros. E nós chegamos então ao final desse segundo bloco, nós vamos para uma pausa e ainda o nosso encontro continua. Daqui a pouquinho a gente já volta para o terceiro bloco do programa Respostas. Não saia daí. É tão bom nós falarmos desses assuntos que marcam muito profundamente a fé do nosso povo, que inclusive a Sexta-feira Santa no Brasil, de modo especial, é um dia bastante concorrido, digamos, nosso povo procura fazer as procissões com Cristo morto, enfim, o que se percebe, segundo alguns analistas, que nós teríamos um processo de identificação, né, do sofrimento de Cristo com o nosso sofrimento. De qualquer forma, é importante estar com Cristo, né? Se com Ele nós morreremos, com Ele viveremos. Então, se você vai na Sexta-feira Santa, que é uma celebração, não é uma missa, né? Não tem missa, não tem um sacrifício na Sexta-feira Santa, mas não esqueça de ressuscitar com Cristo também. Então, nós precisamos vivenciar esse cume de todo o caminho da Quaresma e da Semana Santa e do Tríduo Pascal, é exatamente a ressurreição de Cristo. Então, nós precisamos colocar essa dimensão pascal como central na nossa fé. Por isso que eu faço questão de dizer, gente, Quaresma é 40 dias, Páscoa é 50. Tá? Tudo quando a igreja coloca na sua sabedoria, ela está dizendo, né? O cume desse caminho é a ressurreição, o período pascal, né? E por isso que o povo caminha, por exemplo, na Antiga Aliança, o exemplo, o que o povo caminha 40 anos? Para chegar na Terra Prometida. Então, esta Terra Prometida é a meta de todos os nossos sonhos, do nosso caminho. Muita coisa bonita acontece nessa Semana Santa. Uma delas é uma das celebrações lindas, uma mais linda do que a outra, né, gente? Na Semana Santa tem uma celebração mais linda que a outra, mas essa aqui, que é a pergunta da Cristiane, lá do bairro Centro, que é uma celebração também que eu sou apaixonado, não sei vocês. Qual o significado do lava-pés? Olha só, para além da ritualidade, porque aqui se trata realmente de um rito que tenta retratar o momento em que Cristo, na assim denominada última ceia, lavou os pés dos discípulos. E veja que para nós, o lava-pés não é tanto, ele não tem tanto impacto simbólico como teve no tempo de Jesus. Aqui a gente entende a reação de Pedro quando diz, Senhor, o meu pé o Senhor não vai lavar não. Porque Jesus é um mestre, Jesus é o Senhor. Quem lavava os pés no tempo de Jesus é o escravo. Tanto que quando você chegava na casa de uma família, né, um pouquinho melhor economicamente, tinha um escravo, o dono da casa não lava o pé da visita, do peregrino. Quem lava o pé é sempre o escravo. Por quê? Porque é uma atitude, aspas, humilhante, de inclinação,
de lavar os pés do outro. Veja, este gesto ele é de um impacto cultural enorme no tempo de Jesus. A gente esvazia ele um pouco dentro de um certo ritualismo. A ritualidade é importante. Nós precisamos da ritualidade. A questão é o ritualismo, que é a utilização, fazer do rito um fim em si mesmo. E aí a gente fica tão preocupado, com a dimensão que quem lava pé, se lava mulher, se lava homem, se não lava, se é isso e aquilo, que a gente perde o sentido mais profundo que é trazido pelo Cristo e que é um gesto que Jesus termina dizendo: vocês façam o mesmo. Ou seja, por que na Quinta-feira Santa? Porque está associado indissoluvelmente à Eucaristia. A gente separa o lava-pés da Eucaristia, mas o lava-pés é um rito intrínseco à própria Eucaristia. Porque, gente, o que é a Eucaristia, se não Cristo que se doa para o mundo? Que não Cristo que lava, não só lava, mas nos purifica inteiramente para a vida? Então, por que na última ceia nós temos o lava-pés? Então, ali numa única celebração, 3 coisas são celebradas: a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio como ministério do serviço e também a lei do mandamento novo. O lava-pés significa ali que o cristão tem uma lei. A nova lei é a lei do amor. Lavar os pés do outro, e por isso que a gente coloca normalmente alguém em posição de autoridade, Aí eu acho bonito quando as comunidades na sua criatividade colocam, o padre para lavar os pés dos ministros, mas o padre tem que lavar e não fazer disso simplesmente um rito externo, porque manda que nem fosse como diz outro, um cavalo o ano inteiro, achando que todo mundo é seu empregado, aí vai lavar. Que bonitinho o padre lá lavando o pé de todo mundo. É serviço ou não é o serviço, o ministério sacerdotal? Autoridade, sim. Mas aí a gente tem que ver, a comunidade vai ver se o rito fica seco, Se bem que a gente tem que olhar o gesto de Jesus, Mas aí primeiro o padre, O padre tem que dar exemplo ali naquele sentido. E aí vale para todas as outras instâncias, O pai lavar os pés dos filhos, O patrão lavar os pés dos seus empregados. Ver que todo esse gesto mostra que o cristianismo inverte as nossas categorias. Inverte aquilo que para nós é o importante, é o centro. Quem que é o mais importante que Jesus diz? É aquele que está sentado na mesa ou aquele que está servindo? Então, eu quero dizer para vocês que eu estou no vosso meio como aquele que serve. Eu sou o vosso Senhor, e é verdade. Veja que Jesus não nega sua autoridade, mas sua autoridade é serviço. Sim, ele fala para Pedro: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Mas eu, que sou vosso Senhor, vos lavei os pés. Então, Jesus coloca aqui um exemplo que está profundamente associado à Eucaristia. Eucaristia não é só comer hóstia, pelo amor de Deus. Falar assim por quê? Porque tem gente que se acostuma. Eucaristia só pode participar desse banquete quem está disposto a entrar no ritmo do lava-pés. Ter uma vida de lava-pés. Porque se você tem uma vida que o tempo inteiro você está querendo pisar nos outros, você se sente melhor do que os outros, você só pensa em você mesmo, a Eucaristia para você está vazia. É um rito que é um rito maravilhoso, é bonito, é tudo lindo, mas não repercute na própria vida. Então, lava-pés é um dia de profunda reflexão das autoridades. É um dia de profunda... A autoridade do pai é necessária, mas é serviço. A autoridade da mãe é necessária, mas é serviço. A autoridade dos políticos é necessária, mas é serviço. A autoridade do professor é necessária, mas é serviço. Então, todo mundo tem que se colocar na linha do dom. O que o lava-pés está ensinando para nós é todo mundo parar de achar que é o centro do mundo, parar de colocar seus interesses exclusivamente como a única coisa a ser buscada o tempo todo
e mais uma vez nós vamos ser chamados a ser dom para os outros, né? Então, como que é? Quando você sai da celebração do lava-pés, você deve se perguntar: eu estou lavando os pés dos meus filhos? O pai, né? O esposo: eu estou lavando os pés da minha esposa? A esposa também, né? Eu estou lavando os pés do meu esposo? Família. O padre: no dia a dia, lava-pés também? Estou lavando os pés do meu povo? Por quê? Por que era lavar o pé? Gente, deserto, pedra. Então, a pessoa chegar, lavar o pé da pessoa era a coisa mais bonita, era o gesto mais acolhedor, era a primeira coisa, porque era o alívio, é o respeito pela dignidade do outro, é o reconhecimento do outro, né? Então, veja que lava-pés, como eu falo para vocês, dentro da sociedade de Jesus tem um significado muito grande e muito importante. Então, não é o dia só de olhar, de fazer o lava-pés, só o rito, mas é o dia de retomar o caminho do amor e do serviço. Celebração de lava-pés é o dia de me colocar de novo na linha do serviço. Eu não vim para ser servido, mas para servir. O cristão que serve é sinal da maturidade da sua fé. Cristão que não serve é sinal de que ele pode ter religiosidade, mas fé tá faltando ainda. Está precisando aprofundar. E a gente está precisando muito disso. A gente fica muito triste com o autoritarismo, né? O problema do clericalismo é um autoritarismo específico do mundo do clero, né? Então, lava-pés deveria fazer toda a padraiada. Opa! Olha aqui o que Cristo pediu é outra coisa. Não é isso, não. Não é isso que nós estamos fazendo, não. Né? Então, mas isso tem que valer para todo mundo, tá? Por exemplo, você é um patrão, né? Tem uma empresa, mas você é um tirano? Você é um monstrinho? Que parece que mãozinhas postas bonitinho lá na missa, lá vai pedir beijar a mãozinha do padre, né? Bonito, que lindo. Mas vive tratando seus empregados como se fossem escravos, né? Então, gente, cristianismo não é encenação, não. Para Deus, encenação não vale nada. Você fica bem na pinta, na fita, né? Como se diz, né, o jovem? Você fica bem na fita, mas para Deus não conta, né? Então, é dia sim de tirar o manto. O que Jesus tirou o manto, né? O rito ali é importantíssimo, o rito. O que é tirar o manto? Se despoja, é como se o rei estivesse tirando a coroa. É um exemplo bem mais claro. O manto é sinal de autoridade, é o sinal do poder, né? E a gente não precisa demonizar o poder. Não, o poder é necessário, mas dentro da ótica do cristianismo, o poder é serviço. E eu falo para as pessoas hoje, nós temos que retomar o princípio da autoridade, a gente voltar a ter confiança, né? Voltar a ter confiança nas autoridades políticas, nas autoridades religiosas, nas autoridades militares, né? E a gente precisa. A autoridade é importante. E aí que nós precisamos redimensionar a dimensão da autoridade como serviço dentro do cristianismo. E eu percebo que muitas vezes isso não fica muito claro, que nós continuamos dentro das nossas comunidades reproduzindo aquele pensamento que os apóstolos exprimiram ao perguntar quem é o maior entre nós. Parece que nossas comunidades continuam perguntando quem que é o maior entre nós? Para dizer assim, quem que é o mais importante entre nós? Né? Quem é que manda aqui? Porque eu vou falar a verdade. Uma sociedade que tem problema de autoestima, ela é uma construtora de gente com problema de autoestima, é uma construtora de pessoas autoritárias. Toda pessoa autoritária tem problema de autoestima, gente. Não estou falando aqui nem como padre. Vai conversar com qualquer psicólogo. Toda pessoa autoritária é uma pessoa frágil. No fundo, é uma pessoa frágil. Então, na celebração de lava-pés, a gente nunca olhou para esse lado, né? Ah, que lindinho, tira a toalha, põe toalha, abaixa, levanta, beija pé, não beija pé, né? E a vida? E o cotidiano? Né? E a Eucaristia é indissociável do mandamento do amor. Você quer amar, você quer fazer o caminho do amor? Vai para a Eucaristia. É ela que vai te dar a força
para você viver, porque não tem outro exemplo maior. Quem é que deu a vida por nós, né? Quem é que é o Padre Adriano da vida? Não fui eu. Eu não dei a vida por vocês, né? A gente fala lá, vocês vêm aqui por causa de padre? Padre não deu a vida por vocês. Quem deu a vida por vocês é Cristo, por nós, por mim. Então, é bonito, gente, quando tem uma autoridade dentro da família, as autoridades, quando tem a autoridade dentro da comunidade, dentro da sociedade, mas quando essa autoridade sabe seu lugar, sabe a dimensão da mediação do seu serviço para o convívio social, para a comunidade. Isso é um elemento muito importante. Então, eu falo que a gente precisa muito retomar o lava-pés para a gente redimensionar a nossa concepção hierárquica, né? Redimensionar. Quem que é o mais importante para o mundo? Quem decreta, quem manda. Esse é o mais importante para o mundo. Quem é mais importante para Deus, né? É aquele que está a serviço, ainda que esteja num cargo de autoridade, né? Num cargo de autoridade. Isso é importante a gente perceber, né? Que a glória do mundo passa muito rápido, né? E a gente é convidado muito mais, né, a sermos servidores nos diversos âmbitos da nossa existência, né? Da nossa missão como cristão, como pai, como mãe, como profissional, né? O aspecto profissional, que é também muito importante, tá certo? Então, boa celebração de Semana Santa, do Tríduo Pascal, para todos, que nós possamos reviver estes grandes momentos, estes momentos centrais da nossa fé. E chegamos ao final do nosso programa de hoje, programa Respostas, vai ficando por aqui com aquela promessa que a gente sempre apresenta para vocês, da promessa de um reencontro, e nós queremos pedir nesse momento, ao final desse encontro, a bênção de Deus, por intercessão de Maria Imaculada, que ela é assim invocada por São Maximiliano Maria Kolbe, Maria que é preservada de todo mal, de toda mancha do pecado, e por isso mesmo pode ser um canal sem nenhum tipo de obstrução para o caminho da graça, para que chegue também nos nossos corações, na nossa vida, que também queremos ser como ela. Que pela intercessão da Virgem Imaculada, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu imenso abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, que o bom Deus assim nos conceda. Para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti,